Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Verdade, vamos atualizar o nosso canal aqui semanalmente, verdade, porque é sobre o livro. Eu queria muito o que eu vou falar agora, né, no nosso canal, é poder ter escrito isso no meu livro. Mas eu comecei ele em 2023, eu não tive essa oportunidade de fazer, mas eu vou ter no futuro. Por isso que eu quero muito escrever um livro de tudo aquilo que eu estudei, toda aquela minha trajetória de ficar parada sem trabalhar literalmente um ano, né, de janeiro, do dia 21 de janeiro de 2021 até outubro de 2021, que foi quando eu tive a alta da minha psiquiatra para voltar a procurar emprego e também do o aval positivo dos neuros, né, da doutora Heloísa e do doutor Marcos. Então isso é algo que a gente estava comentando isso a semana retrasada, eu e a Márcia, né? Porque eu estou de alta, porém eu continuo tendo o suporte dela, principalmente nos momentos que que eu tenho algumas dúvidas na minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu posso falar para vocês aqui no nosso canal que eu sou uma pessoa muito como que eu falo? Eu sou ligada na tomada, galera. E isso, eu sou uma pessoa que eu sou muito centrada naquilo e que eu quero e nos meus objetivos, principalmente profissionais. Objetivos de vida pessoais, né, estão aqui todos. Eu já mostrei o meu primeiro objetivo de vida pessoal foi um desafio para minha pessoa escrever uma autobiografia da minha vida, que não foi fácil, né, me expor, porque como eu me dei de conta que eu já estava exposta, junto com o rapaz que eu amo, junto com a minha mãe, verdade, me deu um apavoramento. Então, assim, um dia eu estava no consultório da minha médica, isso foi em 2019, antes da pandemia, verdade. A gente vai usar essa exposição a seu favor. A seu favor por quê? Porque a sua história de vida ela é complexa e ela tem algo que realmente de superação e a gente não imaginava que de 2019 para cá ia ter tanto conteúdo, né? E teve por quê? Porque eu não paro, né? Eu não paro, eu realmente eu não jogo a toalha, eu realmente sou uma pessoa que eu sou determinada ao extremo e isso eu devo à psiquiatria, né? Porque foi um tratamento bem intenso desde 2017 de setembro e em 2019 foi aquela fase primordial, né? Que foram os ataques de ex-marido, de Recife, com coachings, com mulher apaixonada, enfim, né? Misturando vida profissional com vida pessoal. Então, para nós, né? Eu digo nós num modo eu coloco a minha pessoa e a minha psiquiatra. Nós. É porque eu sempre fui muito organizada desde que comecei o tratamento com a Márcia. Organizar a minha vida foi algo que foi muito sério, né? Então eu não permito quando eu vejo algo que falar que a minha vida é bagunçada. Não, a minha casa, o meu apartamento, o nosso apartamento, ele é totalmente organizado, ele é totalmente limpo. Então é o que eu falo, que gavetas organizadas, armários organizados, tudo organizado tem a vida organizada, né? Então eu sempre fui uma mulher muito organizada. O que é voltar a trabalhar numa área que você sempre amou? Desafio, primeiro lugar, segundo lugar, uma conquista. Eu passei durante 3 anos na minha vida, de 2018 até 2021, ouvindo, é verdade, troca de ativos e dividendos. Isso é a área financeira, galera, para quem não conhece. Eu fui uma secretária, eu comecei atuando como uma captadora de leads, né? E, é lógico, qualificando os leads com listas gigantes, gigantescas, frias, nas quais ali, daquelas qualificações de leads que eu pegava na minha mão, eu conseguia contato com 15, 20 pessoas, né? E justamente aquilo ali era algo muito diferente, muito novo para minha pessoa. Isso foi em 2018.
Eu estava vindo de um PAP, batendo de porta em porta pela operadora, né, uma franqueada da Vivo. Então, vender de porta a porta é uma coisa, né? Faz inspecção e uma qualificação de leads para uma área financeira é outra, né? Então, quem trabalha com área financeira sabe o que eu estou falando. A gente está falando aí, hoje existem várias empresas, né, voltadas a esse mundo que chama commodities. Eu era uma qualificadora de leads. Depois eu passei a secretária e assistente de analistas financeiros. Então, durante 3 anos da minha vida, eu ouvia essa palavra, né? Porque as pessoas elas acham que a parte financeira ela é só contas a pagar e receber. Não, galera, algo muito complexo, né? Não é, eu tenho experiência na área financeira. Qual é a sua experiência? Contas a pagar e receber. Oi, não é isso, né? É um modo, algo muito mais complexo, né? Enfim, então foi um desafio para minha pessoa e foi uma conquista. Então eu quero isso falar para vocês no futuro livro, né? O que foi minha luta, o que é minha luta, né? A minha garra e a minha realização profissional. Isso é importantíssimo para todo mundo, não só para mim, a pessoa, mas como para todos, né? Por isso que eu sou uma mulher muito brava, por isso que eu sou uma mulher que eu sou muito séria, principalmente nos meus trabalhos. Eu brinco, eu interajo, mas porém eu levo a sério a responsabilidade daquilo que eu tenho nas minhas mãos, né? E eu não admito misturar a vida pessoal com profissional, porque eu tenho aí uma bagagem muito grande, né? E essa bagagem, quem atua hoje, uma das maiores corretoras de commodities que nós temos é a XP aqui no Brasil, que ela opera, né, na bolsa e também ela opera no balcão de mesa. Ou seja, quando eu trabalhava nessa área, eu trabalhava com balcão de mesa. Para quem não sabe, não é balcão de mesa. Balcão de mesa é algo que não está na bolsa de valores. Todas as empresas que vocês conhecem, como companhias de energia, como companhias de telefonia, telecom, como distribuidoras de água, como a Sabesp, né, como bancos, como Bradesco, Itaú, Verdade, no Santander, eles possuem ações. O que são ações? São valores que você pode se tornar um acionista. Então, esses papéis, eles estão na bolsa de valores, né? Isso daí vale, né? Você quer investir, você pode investir hoje, você pode investir num patrimônio, num prédio, num apartamento, numa casa, enfim, num carro, investir seu dinheiro onde você quiser, mas tem gente que gosta de investir em papéis, em ações. Então esse era meu mundo de 2018 até 2021. E eu parei em janeiro de 2021 e vir a começar do zero na minha carreira, algo que eu tenho aí uma experiência muito legal, né? Mas eu me permiti a começar do zero de novo. Então por isso que eu falo para vocês, eu fico muito zangada quando eu ouço de pessoas que não têm a bagagem que eu tenho, verdade, né? E vem com brincadeira de que começar do zero não é fácil, né? Porque envolve várias coisas, como por exemplo, ego, como por exemplo, poxa, por quê? Né? Isso, eu não aceito, eu não admito, eu tenho. Não, mas às vezes é bom começar do zero para você ter a humildade e saber aprender com outras pessoas, né? Porque a vida, o mundo, ele é em uma constante evolução. Então, muitas vezes, as coisas que você sabia lá atrás, as coisas elas foram se atualizando tanto que hoje o que você sabia não é nem tanto, não tem tanta importância do que o que é a atualidade. Nós vamos dar um exemplo de uma área financeira para quem atua nessa área, sabe muito bem o que eu vou falar agora. Né? Há 4, 5 anos atrás não existia o Pix. Né? O Pix ele foi criado pela pandemia, né? Para a financeira mais rápida, porque as pessoas estavam sem trabalho, as pessoas estavam sem poder sair de casa para fazer transações bancárias, enfim, então isso surgiu o Pix, né? Então a gente vai dar um exemplo aí do que é uma área financeira, uma parte, né, uma operação financeira, né?
Então, há 4, 5 anos atrás não existia o Pix, né? Existia uma TED, que era hoje, que é como um Pix, né? Só que uma TED mais para cair na conta do correntista, porque uma TED ela era de um banco para um outro, não do mesmo banco, né? E a gente tinha o DOC, que o DOC sim, ele era, por exemplo, você era correntista do Bradesco, fazia um DOC para o Banco Bradesco, ou seja, então caía ali. A TED era de um Bradesco, é como um Pix hoje, né? Então é bem assim que eu quero dizer para vocês o que é uma evolução, né? O que é a tecnologia, o que as coisas que vão cada dia mais daqui para frente, né? Sendo mais fáceis, né? É verdade, sendo mais ágil para nos beneficiar, né? Nada disso é feito para prejudicar ninguém, né? São coisas que nós que temos aí uma faixa etária de uns 50, sabemos, temos aquela experiência, aquela bagagem de lá de trás, que isso agrega sim. Mas não que os jovens, hoje, na atualidade, também não vão te agregar, né? Te passando mais conhecimento. Enfim, então é isso. É por isso o conteúdo de um futuro livro meu é base. E é o que eu falo pra vocês, né? A vida de gente, ela é só nossa. E você, mulher ou né, que sempre teve aquele foco na sua vida, como eu comecei muito tarde, com 39 anos, verdade. Voltei a estudar com mais de 42, achava que não ia conseguir, depois a gente veio aí com AVC, é verdade. Depois a gente veio com uma Covid, né? Foram 2 doenças gravíssimas, seríssimas, que deixaram diversas sequelas para minha pessoa. Então tá aí a fase né, de ter desconfiança da minha pessoa. E eu agradeço muito a Márcia, porque a Márcia ela apareceu na minha vida em 2017 por causa da violência doméstica, né? De tudo que eu passei lá com os coaches no Recife. Ou seja, clonagem de celular, enfim, né? Com a mulher apaixonada junto com meu ex-marido, lá o pessoal do Recife, né? Mas ainda bem que a Márcia estava na minha vida, né? Quando a gente teve aí essa situação em 2019, daqui pra frente, depois a gente veio com a Covid. Então, eu falo, a gratidão, ela é bem por aí. Porque realmente uma psiquiatra, ela apareceu na minha vida para me ajudar, porque eu tentei um suicídio, porque eu tinha vivido uma violência doméstica, eu tinha vivido uma clonagem de aparelho de celular de uns coachings que celular, eu tinha perdido uma criança no Recife, o pai da minha filha achou que a filha não era dele, eu fiquei abandonada, tive que voltar para São Paulo doente. E nesse meio tempo apareceu a Márcia. E depois a gente veio aí, né, com o AVC misturado com essa turma toda, junto com o ex-marido, com Silvia, com serviços, com trabalhos anteriores, né, e a Márcia ali. Então é o que eu falo pra vocês. Se cuidar, galera, nunca é desnecessário, né? Não pode ficar bitolado naquilo, né? Eu sou bitolada, eu não vivo sem a psiquiatra, não. Mas quando você tá precisando, não é feio pedir ajuda. É feio estragar a vida dos outros, né? É feio fazer os outros se cuidarem, as pessoas saudáveis, terem que parar a vida delas, se cuidarem por causa de você. Isso é feio, né? É feio você chamar um psiquiatra ou um psicólogo e falar eu preciso de ajuda. Isso é bonito. É algo que você tá mostrando para ele mesmo, para si mesma, que você se ama e você quer melhorar. E para as pessoas que estão à sua volta. Então é isso, né? Essa aqui é a nossa atualização. Eu quero desejar a todos um ótimo final de semana e que as coisas fluem, porque realizar-se como mulher é muito bom, realizar-se como profissional é melhor ainda e alcançar aquilo que a gente almeja é melhor ainda. E para você chegar às vezes de fato aquilo que você quer, galera, você tem que lutar e sem passar por cima de ninguém. E sempre as pessoas que estão à sua volta, sempre trazer, agregar, por mais que a situação seja ruim, seja drástica, mas tentar trazer algo de bom. Porque em toda história, por mais que ela seja tenebrosa, ela serviu para ti, para você ser o que você é hoje. Né? E eu agradeço toda essa minha trajetória justamente por ter ali uma psiquiatra muito séria e que realmente estendeu uma mão para minha pessoa e falou, chega, não. Chega de violência com essa moça, com essa mulher. Chega de violência com os sentimentos dela. Chega de violência com esse negócio de coisas
erradas, uma mulher trabalhadora que ama de verdade, protege quem ama e quer viver a vida dela, chega de violência, de gente doente, ciumenta, que acha que é tudo na vida, e posse, né? A gente tem que ter posse daquilo que é nosso. E o ser humano, ele não é de ninguém, ele é de nós mesmos. É a verdade, né? E de quem a gente achar que a gente deve compartilhar tanto as coisas boas como as coisas ruins. Um beijo para vocês no coração. Até mais. Obrigada, doutora. Gratidão sempre. Gratidão para a senhora, gratidão para a Neuro. É verdade, a gente estava brincando esses dias, né, de mulheres apaixonadas. Eu só falo uma coisa para vocês, mulherada. Se cuidem, porque a vida é algo muito sério, né? E é só isso. Tchau, tchau. Um beijo, amor, amores. Tchau, tchau.